Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é João e nós vamos começar agora a sessão sobre conectores. Estamos fazendo uma série de webinars técnicos sobre alguns temas importantes a serem abordados no Abacus, para que geralmente são algumas dúvidas principais que os nossos clientes têm em relação a tratamento de suporte técnico ou treinamento. Então, no dia de hoje, vamos abordar o tema sobre conectores. Pessoal, por favor, só confirme para mim se vocês, o slide está passando para vocês. Bruna, o slide está passando para vocês ou Ah, ele está travando? Ah, está não, passando, tá beleza, passando. então. Agora tá no conteúdo abordado. Beleza, então. Então, sobre o conteúdo abordado, vamos dar uma breve introdução e em seguida abordaremos todos esses tópicos que serão detalhados em relação a tipos de elementos conectores, propriedades que podem ser atribuídas a eles, algumas aplicações. Bom, para começar, vamos dar uma breve introdução do que seriam os elementos conectores. Então, para começar, vamos considerar assim, por exemplo, no dia a dia. Quando nós temos mecanismos em análises estáticas para análise FEA, ou então sistemas multicorpos, quando estamos trabalhando com peças rígidas, ou flexíveis, nós temos que alguns componentes eles são modelados por meio de conexões ponto a ponto discreta, de maneira a facilitar a abordagem da movimentação entre esses componentes. E essa abordagem, esse tipo de modelagem que nós utilizamos, ela é também conhecida como modelagem de elementos conectores, e os elementos conectores, eles são definidos funcionalmente especificando alguns atributos do elemento conector, como, por exemplo, os tipos de conexão, os comportamentos do elemento conector, as direções locais associadas aos nós, e todos esses atributos são associados a um conjunto de elementos especificando pelas seções do conector. Alguns exemplos de conexões que podem ser idealizadas em mecanismos ou sistemas multicorpos pelos elementos conectores são dobradiças, juntas universais, controles deslizantes, soldas, juntas esféricas, restrições do tipo pin-slot e pistões hidráulicos, por exemplo. Algumas características básicas dos elementos conectores que nós podemos abordar. Esses elementos, eles modelam conexões físicas discretas, ponto a ponto, entre corpos deformáveis ou rígidos, ou então podem ser conectados à superfície que ele está fixado, por exemplo. Algumas conexões típicas em sistemas de suspensão automotiva, por exemplo, onde nós podemos ver na imagem à esquerda cada tipo de elemento conector, por exemplo, o elemento conector cilíndrico, o elemento conector do tipo link, o axial e o join, e cada um desses elementos conectores ele possui um determinado tipo de comportamento cinemático para poder transmitir da maneira mais precisa e fidedigna possível o movimento adequado entre os componentes que estão sendo conectados. O elemento conector ele possui deslocamentos e rotações relativos locais ao elemento. E esses comportamentos que são transmitidos para os demais componentes, eles são chamados de componentes de movimento relativos, ou também os conhecidos cornes. E os elementos do conector, eles impõem restrições cinemáticas. Por exemplo, uma porta conectada a um quadro através de uma dobradiça, ou então dois painéis de chapa de metal que estão soldados, ou até mesmo juntas de velocidade constante.
Bom, os elementos conectores são elementos conectados, formados por dois nós, e existem dois tipos de elementos conectores no Abacus. Nós temos o elemento com 2D2, que são para análises bidimensional e análises axissimétricas, e temos também o elemento com 3D2, que é para análise tridimensional. No caso, para poder definir esses elementos, primeiramente é criada uma geometria chamada no Abacus de wire, na qual é feita a conexão entre esses dois pontos, entre dois nós quaisquer, e aí, formado esse wire, aí sim nós podemos atribuir algum tipo de seção para o nosso elemento conector. Agora falando um pouco sobre os elementos conectores que estão disponíveis na hora de escolher qual que vai ser a seção que vai ser atribuído para esse wire, para ele ser transformado em elemento conector. E a biblioteca de elementos de elementos conectores tem os seguintes tipos de conexão. Os componentes de conexão básica de translação, que afetam os graus de liberdade de translação nos dois nós, ou seja, a translação ela pode ser aplicada nos dois nós, e ela pode afetar o grau de liberdade de rotação apenas do primeiro nó do elemento conector. No caso, eu vou agora apresentar para vocês alguns elementos de conectores com a seção relativa à translação. O primeiro deles é o axial, que ele fornece uma conexão entre dois nós que atua ao longo da linha que conecta esses nós. Tenho também o cartesiano. No caso, ele fornece uma conexão entre os dois nós que permite o comportamento independente em três direções locais cartesianas. Nós temos também o elemento conector do tipo join, que ele fornece a junção da posição entre dois nós. E temos também o acelerômetro. No caso do acelerômetro, ele fornece uma conexão entre dois nós para medir a aceleração, a velocidade ou então a posição relativa de um corpo em um sistema de coordenadas local. Esse tipo de conector, o acelerômetro, ele está disponível apenas para análise 3D do Abacus Explicit, ou seja, só para análises do solver explícito que eu tenho disponível esse tipo de elemento conector. E quando eu utilizo esse elemento conector, mas aí eu vou rodar uma análise standard com o solver Abacus Standard, ele automaticamente é convertido para o conector cartesiano. Nós temos também os elementos de conexão básicas de rotação, que no caso eles afetam apenas os graus de liberdade nos dois nós do elemento conector, enquanto o de translação, repetindo a informação que foi dada, os componentes de translação, eles afetam o grau de liberdade de translação nos dois nós e pode afetar a rotação no primeiro nó do elemento conector. O componente básico de rotação, eles afetam apenas os graus de liberdade de rotação nos dois nós do elemento conector. Alguns tipos de elementos, de componentes básicos de rotação são o de revolução, que ele fornece uma conexão de revolução entre os dois nós. Temos o cardan, que ele fornece uma conexão rotacional entre os dois nós parametrizados pelos ângulos de cardan. Temos também o conector Euler, que ele fornece uma conexão de rotação entre os dois nós parametrizados pelos ângulos de Euler. E além dos componentes básicos de translação e rotação, nós temos também as conexões montadas ou acopladas, que são uma combinação pré-definida de conexões básicas de translação e rotação. Um exemplo seria o conector do tipo BIM, que ele fornece uma conexão rígida entre duas vigas, entre os dois nós de um elemento de viga, por exemplo, que aí ele junta o comportamento de translação join com o comportamento de rotação align, por exemplo. Temos também a conexão hinge,
que é a conexão de dobradiça, que ela une a posição de dois nós e fornece uma conexão revolucionada entre os seus graus de liberdade de rotação. No caso, é a junção do componente básico de translação do tipo join mais o componente do tipo revolute. E temos também a conexão, o joint, que, no caso, ela une a posição de dois nós e fornece uma conexão universal entre os graus de liberdade de rotação desses nós. Basicamente, é como se fosse a aplicação em conjunto do componente de translação join mais o componente de rotação universal. Bom, agora, lendo um pouco, nós temos aqui a tabela com os tipos de conexão que pode ser escolhido pelo usuário, de acordo com os componentes relativos disponíveis para cada tipo. Nós temos tanto de translação como de rotação, como também os acoplados. E uma coisa que deve ser levada em consideração na hora que nós definimos o nosso elemento conector, no caso, são as orientações que são utilizadas para definir os elementos conectores. Essas orientações locais, elas, dependendo do tipo do elemento conector, ela pode ser necessária ou então opcional. No caso dela ser necessária, é um pré-requisito, caso contrário, o Abacus ele não vai conseguir rodar análise com determinado tipo de elemento conector. E no caso da opcional, o próprio Abacus ele já consegue reconhecer esse tipo de conexão local, mas o usuário ele pode definir uma nova conexão local de acordo com o que for mais conveniente para determinado modelo, por exemplo. Para muitos elementos conectores, novamente, para representar isso daí que eu falei, para muitos elementos conectores, apenas a direção local no primeiro nó ela é necessária, como, por exemplo, o conector do tipo hinge, que ele requer que uma orientação ela seja associada ao primeiro nó, e com isso, esse elemento conector ele vai estar alinhado na orientação X, e com isso ele consegue fazer a rotação a partir do grau da orientação do primeiro nó. Nós temos também em casos em que as direções no segundo nó geralmente são as direções locais do primeiro nó. Então, você definindo a orientação local no primeiro nó, automaticamente o Abacus ele já vai redefinir para o segundo nó, como é o caso do U-joint, por exemplo. Em alguns casos, as direções locais já são escolhidas pelo próprio conector, como, por exemplo, o conector do tipo cartesiano, em que basta apenas criar o elemento conector e o Abacus ele já reconhece qual que é a coordenada local dos nós. E temos também o caso do tipo link, por exemplo, que não se exige nem a definição local do elemento, que aí, por ele ter um comportamento mais, mais definido, é um tipo de aplicação mais específica, o próprio Abacus ele já reconhece qual que é essa orientação local, então não é necessário impor nenhum tipo de direção local. E temos também a conexão do tipo slot, aonde nós podemos ver aqui, nós temos na primeira imagem superior, nós temos o nó A e o nó B. No caso, a direção local ela é definida no nó A, e a posição inicial do nó B ela é determinada de maneira com que eu consigo apenas deslocar linearmente a posição do nó B. E aí, dependendo de como que está a orientação local em relação ao eixo X do nó A, é nessa direção que o nó B ele vai se deslocar linearmente. Então, nós temos um exemplo em que ele se desloca, quando o eixo X ele está na horizontal, o nó B ele sempre vai se deslocar na horizontal. E aí, se eu
por exemplo, alterar o ângulo e ele não ficar apenas na horizontal, ele ficar a 45 graus, por exemplo, o meu eixo X local determinado no ponto a direção do movimento linear do eixo B vai acompanhar a direção do eixo X imposta no meu nó A. Bom, agora nós temos alguns tipos de conexão aqui, eu vou apresentar para vocês a tabela, mostrando o tipo de conexão e quando que é opcional ou então um requisito para determinar a orientação local no primeiro nó e no segundo nó. Por exemplo, a conexão do tipo align, para ambos os nós, é opcional a orientação local a ser imposta tanto no primeiro quanto no segundo nó. Para o cardan, no primeiro nó é um requisito eu determinar a orientação local, mas no segundo nó ele é opcional. O mesmo acontece também para a conexão do tipo de velocidade constante, conexão do tipo Euler e também a conexão de flexão-torção e a projeção, o conector de projeção de flexão-torção. Já para o conector do tipo de rotação, é opcional para ambos os nós. Para o conector de revolução, é um requisito para o primeiro nó, a orientação local, porém é opcional para o segundo nó. Para o conector de rotação com acelerômetro, é opcional para o primeiro nó e também para o segundo nó. O conector do tipo universal é um requisito à orientação local para o primeiro nó e opcional para o segundo nó. O tipo de conector Flow Converter, ele é um requisito à determinação da orientação local para o primeiro nó e para o segundo nó ele simplesmente é ignorado. Para a conexão do tipo BIM, tanto para o primeiro nó quanto para o segundo nó, é opcional essa orientação local. Para os conectores do tipo bushing, CV joint, cilíndrico, dobradiça, planar, de translação, o joint, para todos esses é um requisito a determinação da orientação local para o primeiro nó e opcional para o segundo nó. Para o conector do tipo solda, é opcional tanto para o primeiro nó quanto para o segundo nó a atribuição da orientação local. Para o tipo slip ring, ele é ignorado tanto para o primeiro nó quanto para o segundo nó. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre os graus de liberdade de rotação. Para entender como que funcionam os graus de liberdade rotacionais em um elemento conector, nós vamos analisar 3 tipos de exemplos. Nesse caso aqui, eu tenho a conexão entre 2 corpos sólidos deformáveis, na quais nós temos o nó A e o nó B estão conectados por nós diretamente da malha de cada um desses corpos deformáveis. E aí o que acontece? Como nós não, em elementos sólidos não há o grau de liberdade de rotação, o que vai acontecer? Mesmo quando eu imponho um deslocamento ou uma força concentrada em ambos os componentes, fazendo eles rotacionarem, apenas os componentes serão rotacionados. Porém, a posição do meu elemento conector ela vai se manter a mesma. Vamos agora para um segundo exemplo, que no caso é a conexão entre um corpo rígido e um corpo deformável. Como o corpo rígido do primeiro nó, no caso, o corpo rígido, para eu poder transmitir a rotação, eu preciso impor essa rotação em um nó específico desacoplado do modelo, e esse nó ele vai ter as componentes de rotação. E aí, quando eu rotaciono o meu corpo rígido, automaticamente o nó do o primeiro nó do meu elemento conector, ele vai acabar rotacionando junto, e aí com isso ele vai transmitir essa rotação para o meu elemento conector, como a gente pode ver a segunda configuração. E nós temos o terceiro exemplo, que é quando que são a conexão de 2 corpos deformáveis, porém o primeiro nó do elemento conector é o mesmo nó de referência
de um coupling. E o que acontece? A rotação aplicada no coupling, ela vai ser transmitida para a superfície escrava do meu elemento conector, perdão, do meu componente deformável, só que esse nó do coupling, ele também possui graus de liberdade de rotação. Então, o comportamento, a configuração do meu elemento conector vai ser muito parecida com a do caso 2, que é o comportamento de um corpo rígido com o corpo deformável. Então, o grau de liberdade de rotação do meu elemento conector, do nó do elemento conector, ele sempre vai estar atrelado ao grau de rotação desse nó que está acoplado, seja de um coupling, seja de um elemento rígido ou de um elemento sólido deformável. Então, ele vai acompanhar de acordo com o grau de liberdade do nó a qual ele está acoplado. Bom, agora, no caso dos comportamentos dos conectores, eu tenho o comportamento, que aí no caso é quando eu defino como que vai ser o comportamento acoplado ou desacoplado, eu tenho que no movimento acoplado, todos ou vários componentes disponíveis de movimento relativo são usados simultaneamente de maneira para acoplar e definir esse comportamento. No caso do desacoplado, o comportamento ele é especificado separadamente em componentes individuais disponíveis no movimento relativo. Então, por exemplo, eu tenho os componentes que estão restritos e os componentes que estão disponíveis para cada tipo de seção, do meu elemento conector. Com os acoplados, o que vai acontecer? O comportamento acoplado, ele vai pegar todos os graus de liberdade, os componentes de movimento relativo do meu elemento conector que estão disponíveis para mim, e ele vai aplicar esse comportamento de todos de uma vez, ou seja, de uma maneira acoplada para todos. Já o comportamento desacoplado, o que vai acontecer? O comportamento para cada um dos graus de liberdade disponíveis do meu elemento conector, ele vai ser aplicado separadamente. E além dos comportamentos acoplado e desacoplado, eu tenho também o comportamento combinado, que aí no caso ele faz uma combinação tanto das definições acopladas e desacopladas, utilizando elas simultaneamente. Uma vez definido se o comportamento ele vai ser acoplado ou desacoplado, eu posso mostrar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês os diferentes comportamentos que podem ser aplicados na definição do seu elemento conector. O primeiro deles é a elasticidade. No caso da elasticidade, ele coloca uma resposta semelhante à mola nos componentes disponíveis de movimento relativo, podendo ser ela linear, não linear ou então rígida, e a elasticidade ela pode ser aplicada de maneira acoplada ou desacoplada. Então, no caso de determinar que ela seja linear, o que vai acontecer? Eu insiro apenas o componente de rigidez do meu elemento conector. Se ela for não linear, o que vai acontecer? Eu vou definir qual que é a força e o deslocamento relativo do meu elemento conector através de uma curva de rigidez, ou então até mesmo o momento, ou então a rotação. Oi, pessoal. Perdão, tá tendo um delay na hora da fala e das imagens? Aqui estão Hum, mandando que parece que está um pouquinho atrasado. perdão, pessoal. Só para confirmar, qual slide que está aparecendo para vocês agora? Só para confirmar se está no mesmo slide que eu. Comportamento do conector. Tá, comportamento do conector. O slide 15. Beleza. Ele ainda está mostrando sobre a elasticidade. Uhum. Estou falando que o atraso é pequeno. Hum, Elasticidade, sim. a elasticidade, beleza, então. Tá, beleza. Então, na hora de definir a elasticidade, se eu definir ela linearmente, basta eu inserir o componente de rigidez. Se eu inserir ela
de maneira não linear, o que, que vai acontecer? Eu vou definir qual que é o grau de liberdade que eu vou querer aplicar, por exemplo, F1 ou então M1, dependendo do tipo do meu elemento conector, eu vou ter alguns graus de liberdade disponíveis para eu poder habilitar, e aí com isso eu defino a curva de rigidez, determinando cada ponto dessa curva de rigidez, onde eu tenho força por deslocamento, ou então momento por rotação, e eu tenho, e aí isso daí pode ser feita de maneira acoplada ou desacoplada. E eu também tenho um comportamento rígido, que aí no caso eu nem preciso definir qual que é a minha rigidez, qual que é a rigidez do elemento conector. Ele sempre vai ter o comportamento de rígido. Eu tenho também o comportamento de comprimento de referência. No caso do comportamento de comprimento de referência, é o comprimento atual do meu elemento conector, ou seja, a definição desse comportamento ela pode ser feita independente da geometria inicial. Então, o que, que vai acontecer? Às vezes, quando eu vou determinar aquele wire, que é a geometria para eu poder especificar o meu elemento conector, ele pode ter, por exemplo, se eu for lá medir a distância dele de um nó a outro nó, ele pode ter um comprimento de 10. Porém, com esse comprimento de referência, eu posso determinar que ele vai ter um comprimento atual dele seja de, por exemplo, 5. Eu posso determinar um comprimento diferente da real dimensão dele. E aí, com isso, com essa definição, a pretensão ou então a pré-compressão inicial do elemento conector pode ser feita sem a necessidade da resposta não linear do material, como é no caso, por exemplo, para conectores do tipo de mola, para os conectores slip ring, por exemplo. Então, para esse comportamento, independentemente da minha dimensão, eu posso especificar qual que é o comprimento atual dele na minha modelagem. Eu tenho também o comportamento de amortecimento viscoso. No caso do amortecimento viscoso, ele pode ser tanto linear como não linear, acoplado ou desacoplado, e ele pode depender da frequência ou ser dependente de temperatura ou variáveis de campo. Nesse caso, ou eu defino de maneira linear, eu defino realmente o coeficiente de amortecimento, ou então, de maneira linear, eu defino ele como se fosse pontos da curva desse amortecimento, e eu posso fazer ele de maneira acoplada ou não, e aí cabe da maneira que o usuário ele vai querer aplicar isso no modelo dele. Eu tenho também a condição de parada, que é um comportamento que eu posso inserir no meu elemento conector, que o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Ele vai limitar o movimento do segundo nó do conector em relação ao primeiro. Aqui até foi colocada a imagem de um ábaco, aonde a gente pode definir que cada uma das peças do ábaco seriam, digamos assim, o nó de um elemento conector. Então, o primeiro nó ele sempre vai se manter na mesma posição, e aí o segundo nó, que seria a peça superior do meu ábaco, que aí no caso ela vai ser limitada pela próxima peça. Então é sempre qual que vai ser o alongamento máximo ou mínimo, pensando em termos de deslocamento, que o meu elemento conector ele pode ter. Então sempre eu vou definir o limite máximo e mínimo da posição nodal do segundo nó. Eu tenho também a condição de travamento, que ela é definida por usuário para os elementos conectores, e com a diferença que, enquanto o comportamento do limite de parada, eu defino apenas o deslocamento máximo ou mínimo, ou melhor, a posição máxima ou mínima que o segundo nó do elemento conector ele pode ter, com essa condição aqui de travamento, eu posso inserir também, por exemplo, os valores da força ou então do movimento máximo e mínimo que o segundo nó do meu elemento conector ele pode ter, não somente a posição relativa. Um exemplo do uso desse tipo de comportamento seria, por exemplo, os braços de um satélite, onde as articulações elas podem ter uma rotação travadas em 180 graus. Mais do que isso, eu não consigo ter que as minhas articulações elas tenham um deslocamento angular maior do que 180 graus, por exemplo.
o atrito, que ele também é... pessoal, só para confirmar, o slide agora não está tendo nenhum delay. Ele está indo de acordo. Não está tendo nenhum atraso, por enquanto. Tá ok por enquanto? A, a transição entre os slides não está tendo nenhum delay agora? Agora sim, eles estão mandando o que tá certo. Beleza, então. Tá. Tem uns que ainda atrasam um pouquinho, então se puder dar uma pausinha entre passar de um slide para o outro, acho que fica ok para todo mundo. Beleza, então, pessoal. Beleza. Bom, agora falando um pouco sobre o atrito nos conectores, que ele é baseado na ideia de contato com superfícies de várias partes dentro de um dispositivo conector, transmitindo as forças tangenciais e normais através das suas interfaces. No caso, o ABACUS ele fornece duas alternativas para especificar as interações de atrito em elementos conectores. Nós temos as interações pré-definidas, que é feita com base no tipo de conexão e nos parâmetros geométricos especificados pelos usuários, e aí o ABACUS ele define automaticamente as contribuições das forças de contato e das direções tangenciais locais ao longo das quais o atrito ocorre. Ou então, tem também a maneira em que o próprio usuário define essas definições do atrito. De maneira que o usuário ele define todas as contribuições de força de contato geradas pelo atrito e também as direções tangentes locais ao longo do qual o atrito ocorre. No caso, ele pode ser aplicado quando eu aplico, quando o atrito ele é feito pela definição do próprio usuário, eu tenho uma vantagem que, para cada componente de movimento relativo, ou seja, para cada grau de liberdade do elemento conector, eu posso ter diferentes configurações do meu atrito. Já na interação pré-definida, eu não consigo fazer com que o ABACUS ele, tenha atritos diferentes para diferentes graus de liberdade do meu elemento conector, por exemplo. Bom, aqui agora eu vou falar um pouco sobre a plasticidade. No caso, a plasticidade do elemento conector ela pode ser utilizada para modelar deformações plásticas desse elemento, suportando os modelos de plasticidade perfeita e plasticidade de endurecimento isotrópico ou então cinemático. A formulação da plasticidade dos elementos conectores ela é semelhante à desculpa. A formulação da plasticidade dos elementos conectores ela é semelhante à formulação de plasticidade nos metais, onde a tensão nos metais ela corresponde à força dos elementos conectores, a deformação nos metais ela corresponde ao movimento constitutivo do meu elemento conector, a deformação plástica nos metais, ela corresponde ao movimento relativo de plastificação do meu elemento conector, e a deformação plástica equivalente no metal, ela corresponde ao movimento relativo da plastificação equivalente. Então, basicamente, aquilo que eu tenho de tensão, trocando em miúdos, a tensão ela para o elemento conector, ela é convertida em força, e as deformações elas são convertidas em movimento. Nós temos também a possibilidade de caracterizar o dano no nosso elemento conector. Os danos no conector podem ser usados para degradar outras respostas do elemento conector. Os critérios de iniciação de dano do conector podem ser baseados em força, movimento e movimento plástico. E por padrão, os componentes do conector afetados pela lei da evolução de danos incluem comportamentos elásticos, elastoplástico e plástico rígido.
Já os comportamentos dos conectores que não são afetados pela lei da evolução dos danos incluem atrito, amortecimento e condições de parada ou travamento. Então, sempre com que eu caracterizar a evolução do dano do meu elemento conector, isso daí pode afetar a elasticidade ou a plasticidade do meu elemento conector, porém, ela não vai afetar nem o atrito, nem o amortecimento ou as condições de parada e travamento que eu impor para ele, mesmo tendo caracterizado o dano. Eu tenho também, no caso, a possibilidade de modelar falha, impor a falha no elemento conector. A falha do conector ela pode ser utilizada para causar a falha em todos os componentes ou determinados componentes específicos do perdão, do movimento relativo do grau de liberdade do meu elemento conector. Um critério de falha ele pode ser definido pelos valores limitando a força, o momento ou então o movimento relativo. Então, eu imponho que, se o meu elemento conector ele tiver uma força ou então momento aplicado nele maior do que o limite especificado, ele vai falhar. O mesmo acontece se eu determinar o movimento relativo. Se o elemento conector, durante a análise, tiver um movimento relativo maior do que o especificado, vai ter a falha desse elemento. No caso do Abacus Standard, para análises estáticas implícitas, o amortecimento viscoso ele pode ser adicionado aos componentes para evitar problemas de convergência. Então, sempre quando eu determinar impor falha no meu elemento conector, eu posso aplicar também o amortecimento viscoso para não ter problema de convergência, para melhorar isso. E na maioria dos casos, o comportamento de falha do conector ele pode ser substituído pelo comportamento de dano, seja o início do dano ou a evolução do dano. Eu posso simplesmente substituir falha por dano. Agora, para entender melhor essa questão tipo, do meu elemento conector, de como que pode funcionar essa questão, assim, por exemplo, de dano, de falha, como que um elemento conector, às vezes, com diferentes tipos de comportamento, como que ele vai, como que vai ser na prática isso daí, nós vamos ver duas maneiras de criar elementos conectores. Quando eu crio elementos conectores em paralelo e elementos conectores em série. O primeiro que eu vou falar vai ser os elementos conectores em paralelo, na qual eu tenho um exemplo, por exemplo, que dois ou mais elementos do elemento conector são definidos entre os mesmos nós. Então, eu tenho um conjunto de nós, e nesse conjunto de nós eu tenho mais de um elemento conector modelado. E aí nós vamos ver o exemplo, representando, por exemplo, um suporte de suspensão. E aí, no caso, nós temos que nesse elemento conector, no primeiro elemento conector, eu tenho o comportamento elástico. No segundo, eu tenho a definição do comportamento de amortecimento viscoso e dano, ou seja, o comportamento de dano ele vai ser representado apenas no segundo elemento. E aí, como os dois elementos eles estão em paralelo, eles passam pelo mesmo movimento, ou seja, mesmo alongamento e mesma compressão. E aí, com o comportamento de dano baseado em movimento, ele pode ser utilizado para degradar o comportamento do segundo elemento do conector. Apenas o segundo elemento conector vai ser degradado. O primeiro elemento, que está caracterizado apenas com a elasticidade, ele vai se manter intacto. Agora nós vamos falar dos elementos conectores em série, aonde nós temos dois elementos conectores e eles são conectados por um nó coincidente. Nós vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos que o primeiro elemento conector ele está caracterizado apenas com o comportamento de parada. E aí tem um nó compartilhado entre os dois elementos conectores, e no segundo elemento conector é definido um comportamento elastoplástico. E como os dois elementos eles estão em série,
ao aplicar uma força, por exemplo, no primeiro conector, mesmo após o primeiro elemento ele atingir o limite de condição de parada, como eles estão em série, a força interna no segundo nó, causada pelo efeito da condição de parada e pelo carregamento externo aplicado no primeiro nó, ela vai ser transmitida para o segundo nó, que atuará com a mesma intensidade. Então, a rigidez do segundo elemento de nó, ela vai ser dependente tanto da condição de parada, que foi encontrada no primeiro nó, como também da força interna causada pela atuação de uma força externa transmitida no primeiro elemento. Agora nós vamos falar um pouco sobre os conectores de rotação. No caso dos conectores de rotação, nós vamos falar de diferentes tipos, os mais comuns. O primeiro deles vai ser o cardan, no qual a rotação relativa entre os nós ela é parametrizada entre os ângulos de cardan, não sendo imposta nenhuma restrição cinemática, e o elemento, esse tipo de elemento, não só esse tipo de elemento, mas os demais elementos de rotação, elementos conectores de rotação que eu vou mostrar para vocês, eles só podem ser utilizados em análises, aliás, eles não podem ser utilizados em análises bidimensionais ou aximétricas. No caso do elemento cardan, o que a gente pode analisar? Sempre nós vamos ter aqui a rotação em torno de um dos eixos da minha orientação local. Eu vou rotacionar e aí eu vou ter um deslocamento angular com a mesma magnitude. A gente pode ver aqui na primeira imagem, onde a gente tem a rotação no eixo E1A, a rotação que eu faço em torno desse eixo, eu vou transmitir um deslocamento angular nos demais eixos com a mesma angulação. E aí eu vejo que na segunda imagem, ao aplicar uma rotação de um ângulo beta em torno do eixo E2A, o que vai acontecer? Eu vou ter um deslocamento angular em relação da posição atual da orientação local com uma angulação beta. E a mesma coisa eu vejo na terceira imagem. Sempre eu vou ter um deslocamento angular nos demais eixos equivalentes à rotação em torno de um eixo X, por exemplo. Rotacionei em torno do eixo 1, ou do eixo 2, ou do eixo 3, eu vou ter um deslocamento angular com a mesma magnitude em relação ao ângulo que eu rotacionei no meu eixo principal. O próximo é o conector de Euler, que no caso a rotação ela é parametrizada pelos ângulos de Euler, aonde com a diferença que normalmente os eixos eles estão em 90 graus em comparação com o outro, a distância de 90 graus, porém eu tenho exatamente a mesma aplicação, somente para análises tridimensionais, e a rotação em torno do eixo principal ocasiona um deslocamento angular nos demais eixos. Na primeira imagem, nós temos aqui o eixo EA3, rotação em torno desse eixo, ocasiona um deslocamento angular nos demais eixos. E a mesma coisa eu vejo nas outras imagens. Rotação em torno do eixo principal, deslocamento angular na mesma magnitude nos demais eixos. Temos também o conector de flexão-torção. No caso do conector de flexão-torção, o que vai acontecer? Esse conector, eu tenho a parte relativa da conexão, que ela resiste ao desalinhamento dos dois outros eixos. E esse elemento
eu tenho três ângulos. Eu tenho o ângulo relativo à flexão, que é o ângulo alfa, o ângulo de torção, que é o ângulo beta, e o ângulo de varredura, que é o ângulo teta. E esse tipo de conector ele também não pode ser utilizado em análises bidimensionais ou então axis simétricas. Bom, nós temos também a atuação no conector, que no caso da atuação do conector, eu posso criar condições de contorno, seja ela de velocidade, aceleração, deslocamento, tanto pode ser prescrito como também pode ser de fixação. Então, no caso, por exemplo, se eu quiser transmitir um deslocamento ou uma aceleração para o meu elemento conector, eu vou vir em Boundary Condition e especificamente eu tenho que ir sempre no tipo de condição de contorno Connector Displacement, Connector Force, no caso de carregamentos. Então, eu consigo impor tanto condições de contorno como carregamentos para o meu elemento conector. E, além de impor esse tipo de carregamento ou condição de contorno, nos elementos conectores eu também posso extrair algumas respostas. No caso das respostas que eu posso extrair para o elemento conector, eu sempre tenho que criar um field output ou então history output, dependendo do tipo de resposta que eu quero impor. Só que no domínio eu tenho que substituir de role model para set, especifico o set do elemento conector que foi criado, e aí com isso eu posso simplesmente solicitar a resposta, que pode ser, por exemplo, forças e momentos. E aí, dependendo da força do momento, eu posso pedir a variante dessa resposta de força e movimento. Eu posso pedir também informações cinemáticas, como, por exemplo, a posição atual, deslocamentos, velocidades, acelerações que atuam no meu elemento conector e até mesmo respostas de falha e dano do meu elemento conector. Então, essas são as respostas que eu consigo extrair para esse tipo de elemento. E agora eu vou falar um pouco também sobre alguns tipos de conexões mais avançadas, como, por exemplo, o Sleep Ring. O Sleeping Ring ele é como se fosse um fio deslizante através de polias. No caso, é modelado o fluxo e o alongamento do material entre dois pontos de um sistema de correias. E aí ele pode ser aplicado, por exemplo, para cintos de segurança, guinchos, polias, sistemas de cabos, engrenagens, pinhões, cremalheiras, esse tipo de aplicação para o Sleep Ring. No caso, pode haver atrito entre a polia e o fio, e somente o atrito pode ser definido para esse tipo de elemento conector, só o comportamento de atrito. No caso do Abacus Explicit, ele vai calcular automaticamente o ângulo de quebra inicial, se ele não for especificado na seção do conector Sleep Ring, que isso aí eu posso especificar. No caso do Abacus Standard, o valor padrão para esse ângulo de quebra ele é 0. E como alternativa, você pode especificar diretamente o ângulo entre dois segmentos de correias adjacentes, sempre especificando ele em radianos, e o grau de liberdade, no caso, que vai determinar o fluxo do material para esse tipo de elemento conector, nos dois nós, é o grau de liberdade 10. Então, sempre quando vocês verem nas respostas do seu elemento conector um determinado tipo de resposta com o número 10, esse 10 significa o grau de liberdade referente ao fluxo de material nesse tipo de elemento conector. Nós temos também o conector Flow Converter. No caso, ele converte a rotação relativa em torno de um eixo específico que foi especificado pelo usuário entre dois nós, o nó A e B, e com isso, através dessa rotação relativa entre esses dois nós, é feita o fluxo do material de grau de liberdade 10 no nó B.
Então, devido a isso, a orientação do primeiro nó, que é o nó A, aonde vai ser determinado qual que vai ser o eixo, o eixo axial para fazer a rotação, ela é necessária ser especificada no nó A, esse tipo de elemento conector, o flow converter, ele é utilizado para modelar retratores, dispositivos pré-tensionadores em cintos de segurança, ou então em tambores de cabos com dispositivos semelhantes a guinchos. E além disso, do Flow Converter, eu também tenho o Flow Converter, o Retractor, que a única diferença do Retractor para o Flow Converter é que ele une a posição de dois nós. Então, com isso, o que vai acontecer? O Flow Converter, eu tenho dois nós bem separados, com uma distância bem definida. E aí eu defino qual que vai ser esse ângulo para definir o eixo axial, aonde é feita a rotação, e depois para representar o fluxo de material de acordo com a rotação desse eixo entre esses dois nós. Já no retractor, os nós eles são coincidentes. Enquanto no flow converter eu tenho os nós separados por uma distância, o retractor eu tenho nós com a mesma posição no meu modelo global, são nós correspondentes. Dois nós, porém com a mesma posição.